Eu queria aqui que alguns alunos se apresentassem como voluntários para fazer determinadas pesquisas que podem resultar depois em livros ou pelo menos em trabalhos de conclusão de curso. São vários temas que eu tenho tocado ou na aula ou em artigos, mas que transcendem infinitamente a minha capacidade de pesquisa pessoal. Isso aí tem um trabalho que tem que ser de grupo. Por exemplo, esse artigo que eu acabei de publicar, que se chama Monopólio e Choradeira, ele alude a um fato que eu conheço pessoalmente, que eu estava lá, eu vi, que é o fato de que a mídia brasileira, desde os anos 50 ou 60, é quase que inteiramente dirigida ou por comunistas ou por simpatizantes do Partido Comunista, com exceções, evidentemente. Mas a proporção está na base assim, de 90 para 5. Né? Por exemplo, eu assinalava que no tempo da ditadura militar, os mesmos fulanos dirigiam grandes órgãos de comunicação e eles mesmos faziam a imprensa nanica que se opunha a esses órgãos de comunicação. Então, que isso equivale ao velho esquema soviético da desinformação, de você espalhar a mentira, não por um órgão nitidamente hostil à vítima da mentira, mas por algum órgão que seja da confiança dele. Essa é a coisa mais fácil de fazer e essa é a regra número 1 da desinformação. Então, não é preciso ser muito inteligente para perceber que a mídia brasileira inteira é um órgão de desinformação, não de propaganda comunista. Pelo amor de Deus, não me confundam. Se um jornal faz propaganda comunista, ele já não serve para fazer desinformação. Isso me parece a coisa óbvia. Então, se você lê uma denúncia qualquer no Paulo Henrique Amorim, no vermelho.org, você pode achar que aquilo é deformação comunista, mas se você lê a mesma coisa no Globo, já tem um outro grau de confiabilidade. Portanto, esses órgãos que são usados como veículos de desinformação, eles têm que manter a sua aparência de neutros ou até de direitistas. Né? Só que esses órgãos são de fato dirigidos por comunistas, né? Que têm um perfeito controle do processo. Eu citei alguns nomes, até bastantes nomes ali, porém, uma reconstituição da história da presença dos comunistas na mídia brasileira ainda está para ser feita. Existe, por exemplo, essa tese universitária que eu citei no artigo, que 2 caras da Universidade Federal Fluminense assinalam ali a presença vital dos comunistas na modernização do jornalismo brasileiro, quando foi, nos anos 50, foi adotado, vamos dizer, os critérios do New York Times, do Washington Post, etc., do jornalismo profissional moderno. E que isso foi basicamente uma operação feita por um grupo de comunistas. Então, é evidente que se eles fizeram isso, eles não pretendiam usar esses órgãos como órgãos de propaganda comunista, somente de desinformação. E, por exemplo, eu me lembro, eu tinha um livro que foi publicado pelo Sindicato Jornalista de São Paulo já, vamos dizer, há uns 15 ou mais anos, que chama 60 anos de jornalismo. Por coincidência, saiu um livro com o mesmo título que trata do jornalismo no Maranhão, não é desse que eu estou falando, é da publicação do sindicato. Isso sumiu das minhas mãos. Você vendo ali 60 anos de história do sindicato jornalista, que é a história do jornalismo paulistano, você vê que mais de 90% dos nomes são comunistas. E camaradas assim de direita explícita tem 2 ou 3. Né? Então isso já é altamente significativo. E, no entanto, essa história jamais foi contada. Quando você menciona isso, as pessoas ficam loucas da vida, porque elas sabem que isso é verdade. Todos eles sabem que é verdade. Né? Mas como é que uma coisa tão importante jamais foi objeto de história no Brasil? Então, por exemplo, eu preciso ou alguns alunos que disponham a pesquisar a história do esquerdismo jornalístico no Brasil. Contar a história como ela realmente foi. Então, por exemplo, uma vez fizeram uma exposição do jornalismo nanico. Aqueles semanários que o pessoal fazia no tempo da ditadura, e dá a impressão que era uma outra mídia, completamente diferente da grande mídia que apoiava o governo. Só que os caras que faziam esses jornais nanicos eram os mesmos que estavam na grande mídia. Por exemplo, Narciso Calili, que era o patriarca do jornalismo nanico, ele estava sempre nos mais altos postos da grande mídia e ao mesmo tempo fazia o seu próprio jornal nanico. Mas o Marcos Ferma, que o cara ao mesmo tempo era repórter especial do Jornal da Tarde, com uma posição altamente privilegiada dentro do Estadão,
E era, ao mesmo tempo, diretor de vários jornais da Nicos. Eram as mesmas pessoas sempre. Tá certo? Milton Severino da Silva também, então, todos eles. Né? Dá para você reconstituir a história de um por um. Olha, fulano era um militante comunista, etc, etc. Exercia tal cargo na grande empresa tal e fazia o jornal Nanico tal. Né? Isso aí já muda todo o panorama da história da época. Né? Sim, os donos dos colaboradores eram sempre gente que era importante nos dois, né? Nos dois tipos de jornalismo ao mesmo tempo. Então, um outro assunto que nunca foi investigado é a presença da KGB e da DGI, Serviço Secreto Cubano, no Brasil. A coisa mais óbvia do mundo, a KGB e a DGI tiveram muito mais gente no Brasil do que jamais a CIA teve. É uma coisa assim, multidão, eles estão por todo lado e não tem um estudo. E, no entanto, você tem milhares e milhares de estudos sobre a CIA no Brasil, a CIA na América Latina, acaba de sair mais um, no tal não sei o que, Taquari. Né? Quer dizer, isso já virou um gênero literário. Mas, em geral, o material para isso vem da onde? Vem da DGI. A DGI cria a desinformação, passa a escritura, jornalistas brasileiros, os caras reproduzem. No outro dia mesmo estava vendo aqui, tem um sujeito tal não sei o que, English, publicou um livro sobre Cuba. O livro foi um sucesso, todo mundo falou bem do livro, é uma coisa maravilhosa, o melhor estudo que se fez sobre Cuba, mostrando sobre a máfia em Cuba. Então, mostrando no tempo do Batista, a máfia mandava em Cuba. Não é isso? Tem uma rede de cassinos, etc, etc. E todo mundo badalou. New York Times badalou, CNN badalou, o cara deu não sei quantas entrevistas. Só que a única fonte dele era um cara da DGI. E quando você ia verificar os dados um por um, você vê que era tudo mentira do começo até o fim. Por exemplo, ele dizia, o Meyer Lansky, era o chefe da máfia judaica, ia todo ano e botava não sei quantos milhões na mão do Batista. Só que é o seguinte, em Cuba só havia 3 cassinos. E se você somar o rendimento dos cassinos, era menos do que o Meyer Lansky estava dando para o Batista. Então, quer dizer, o Meyer Lansky estava perdendo dinheiro em Cuba. E assim por diante. Né? Então, os 3 cassinos rendiam menos juntos do que um só cassino de Las Vegas. Tá certo? E, no total, vamos dizer, o rendimento da jogatina dava ali uma fração insignificante do PNB de Cuba. Então, você vê, toda a história da máfia, como aparece no filme Poderoso Chefão, é tudo inventado. Mais ainda, esse cara citava documentos e documentos, e alguém foi verificar, os documentos não existiam. Era tudo inventado pela DGI. E muito do que esse pessoal está publicando no Brasil é tudo inventado pela DGI mesmo. Agora, não tem ninguém, não tem um pesquisador para verificar isso aí. Quando você verifica, você fica assombrado, fala, como é possível mentir tanto? Mas, os pesquisadores históricos do Brasil, né, são todos como aquele Júlio José Chiavenato. Quer dizer, a gente recebe uma versão pronta da desinformação comunista, repete aquilo, daí vem outro desinformante comunista, fala bem do livro e assim por diante. E você não tem nada que se oponha a isso no Brasil. Nada. Eu acho assim, a inexistência de um estudo sobre KGB e DGI no Brasil é o maior escândalo. Não há país do mundo onde isso aconteça. Isso é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem esses livros sobre a CIA, etc. Mas você tem um monte de livro que mostra o outro lado também. No Brasil não tem outro lado. Quer dizer, essa história de que a CIA fez o golpe de 64, fala que é a coisa mais furada do universo. Isso se você pegar a população universitária inteira do Brasil, todos eles acreditam nisso, porque eles nunca ouviram uma palavra contra. E quando você fala, por exemplo, tem um professor universitário que ficou escandalizado quando eu disse que a mídia no Brasil é essencialmente dirigida por comunistas. Ele ficou escandalizado. Eu pergunto, o senhor é jornalista? O senhor já esteve dentro de uma redação? Nunca. Então o senhor não sabe quem são as pessoas das quais eu estou falando. Então o nego diz, ele está dizendo que o Globo é comunista. Eu digo, eu não disse isso, eu disse uma coisa muito pior. É um órgão de desinformação comunista, meu filho. Onde é essencial que ele não seja comunista para poder passar desinformação. O cara não pode ser comunista notório, porra. Então, mas as pessoas nem entendem o que eu estou falando. Então, isso tudo precisa começar a ser pesquisado. Então, eu preciso de 2
alunos, dois dentre vocês, que se proponham a dedicar anos da sua vida, 10 ou 15 ou 20 anos, a investigar esses assuntos. Né? O jornalismo no Brasil, o jornalismo comunista no Brasil e a presença da KGB e DGI. Existem outros temas que eu gostaria que alguém investigasse, mas desses vamos falar depois. Mas esses dois aqui, eles são urgentes. Até para vocês mesmo se orientarem. Tá bom? Então quem puder, por favor, me escreva e vamos trabalhar. Tá certo? Então muito obrigado, até a semana que vem.